Oi, gente, bem-vindos de volta ao meu canal e hoje eu vou ensinar vocês tudo o que eu sei sobre saia de crochê para ficar com a modelagem perfeita. Eu vou ensinar essa saia no tutorial de hoje. Mas antes, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer tudo que tem direito, hypar o vídeo para eu trazer cada vez mais tutoriais para vocês. Bora lá? Fazer essa saia básica com encanto, a gente vai precisar de 3 novelos de encanto normal. Esse daqui é a cor Areia Clara, número 7119. Vou precisar de agulha de 3,5 milímetros para fazer toda a peça. E eu uso a de 4 milímetros para fazer o cordão de correntinhas inicial. Cola T6000, tesoura e fita métrica. Eu vou ensinar tudo o que eu sei sobre saias para vocês. Existem 4 formas que eu conheço de fazer saias, tá? A mais fácil é a que eu postei já tutorial aqui no canal, que é aquela da saia básica de franjas que tem aqui no tutorial. Vou deixar esse vídeo linkado aqui pra vocês, tá? Então, a mais básica, você vai precisar da medida do quadril, um elástico roliço ou uma cordinha de correntinhas mesmo, e a cicatriz vai ser feita do lado direito, lado avesso. Então, você vai virar toda a peça quando chegar no final, fecha com baixíssimo, vira e trabalha do lado avesso. Essa daqui já tem tutorial aqui no perfil. A segunda forma que eu conheço é pela medida do quadril também. Aí você vai usar elástico roliço ou cordinha, do jeito que eu já ensinei na primeira. Só que a cicatriz, a gente vai fazer a peça toda de forma circular do lado direito da peça. Não vai precisar ficar virando frente e verso. E aí é com um truquinho que eu já ensinei no meu Reels do Instagram, mas eu vou ensinar hoje também aqui no canal, tá? Aí a outra forma é fazer a medida inicial do tamanho da cintura. Aí a gente vai esticar bem esse cordão de correntinhas. E aí vai fazer algumas carreiras retas e depois vai fazer aumentos pra dar a medida do quadril. Aí a gente vai usar no final elástico ou cordinha pra amarrar, normal. E a cicatriz pode ser da primeira forma ou da segunda forma. Então tem essas duas aqui, ó. A cicatriz pode ser... A gente faz um lado direito e aí vira lado avesso. Ou a gente faz toda pro lado direito de forma circular, do jeitinho que eu vou ensinar hoje no vídeo pra vocês, tá? Perdão pela minha unha horrível, mas é isso que temos pra hoje. Bora começar! Então, os materiais eu já passei pra vocês, mas é sempre importante lembrar, já ensinei em outros vídeos, quando trabalha com a linha Encanto, eu sempre uso ferro a vapor pra ela já ir cedendo tudo que ela tem pra ceder, porque essa linha é de viscose e ela cede bastante, tá? Então, o truque que eu sempre passo pra vocês é usar ferro a vapor ou esticando bem assim a peça pra ela já ir cedendo tudo que tem pra ceder e depois ela não ficar com um tamanho muito maior do que o que vocês pretendiam inicialmente, tá? Então bora lá. A forma que eu vou ensinar pra vocês hoje é a que eu acho mais completinha, que é cintura, aumentos pro quadril, elástico e cordinha no final, e a cicatriz vai ser toda com o truquinho, vai ser todos os pontos pro lado direito da peça, tá? Então vamos começar. A gente começa fazendo um cordão de correntinhas do tamanho da nossa cintura, tá? Eu vou começar com a agulha de 4 milímetros e depois eu vou trabalhar com 3,5 milímetros pela peça toda, tá? Então, ó, a gente vai fazer aqui o nosso nó corrediço, assim. E vamos fazer um cordão de correntinhas bem longo, do tamanho da nossa cintura. Só que antes de medir na cintura, a gente vai esticar bastante com a mão, assim, ó, esse cordão, tá? Porque vai ceder muito, então é bom esticar antes de medir na cintura, tá? Eu vou fazer aqui meu cordão de correntinhas, esticar e vou mostrar pra vocês onde que eu vou medir. Gente, então vamos lá. Eu fiz aqui, no meu caso, 90 correntinhas, estiquei bem assim, ó, dei uns puxões nessa cordinha e eu medi primeiro na minha cintura baixa não, média, tá? Aqui acima do umbigo, tá? Aqui, abaixo, perdão. Abaixo do umbigo. Eu medi aqui e, ó, tá uma medida tranquila, tá? Não tá justo, tá? A gente vai ajustar melhor depois com o elástico. Porque se a gente fizesse muito justo, não ia passar pelo busto. Aqui, ó, tá vendo? O meu busto é de 90 centímetros. Então, ele fechou certinho no meu busto. Precisa passar por aqui ou pelo quadril. Como o meu quadril é maior do que o meu busto, não vai passar por baixo, então eu vou vestir a saia por cima pra ela ficar mais ajustada no corpo, tá? Essa modelagem, ela precisa ser vestida por cima pra ficar com
esse ajuste aqui no corpo certinho, tá? Então, em centímetros, aqui, eu tô com 77 centímetros. A minha cintura média, ela tem 75. Então, tá um pouquinho só maior do que a minha cintura, onde eu quero que a saia fique, tá? Assim, vai passar pelo busto e vai ficar mais bonito no corpo, tá? Então, tô aqui com os meus 77 centímetros de correntinhas depois de esticar, tá? Porque se vocês não esticarem, ele vai ceder muito mais depois, tá? Ainda vai ceder um pouquinho. Então, se quiser tirar aí um centímetro, ainda dá. Mas eu vou deixar assim, porque fica mais confortável no corpo. Então, com o cordão de correntinhas feito, esticado, medido, passando pelo busto, tudo certinho, agora a gente vai trocar de agulha pra número 3,5 milímetros. E a gente vai fechar esse cordão de correntinhas com um baixíssimo e começar a trabalhar de forma circular, tá? Então, a gente vai passar o dedo assim, pra todas as correntinhas ficarem pro mesmo lado e o cordão não ficar torcido. Então, eu vou fazer isso aqui e eu volto pra gente fechar esse cordão de correntinhas. Agora, com as correntinhas todas pro mesmo lado, eu vou pegar aqui, ó, na primeira que a gente fez e vou fechar com baixíssimo, tá? A gente vai deixar essa cordinha inicial pra arrematar no final, tá? Quando a gente for botar o elástico, se vocês quiserem botar elástico, ou quando for fazer o acabamento em pontos baixos mesmo, tá? Então, ó, vou subir aqui duas correntinhas, tá? E agora, a gente vai trabalhar ponto alto em cima de cada uma das correntinhas de base, tá? Ó. Ponto alto pra cada uma das correntinhas. E aí, quando chegar aqui no final desse cordão de correntinhas, na hora de fechar, eu volto pra explicar como é que vão funcionar a lógica pra que a gente faça todas viradas pro mesmo lado, de forma circular, e com um fechamento que não deixe a cicatriz torta, em diagonal, para a cicatriz ficar retinha, tá? Ó, gente, terminei aqui a primeira carreira. Tá vendo como fica enrugadinha, durinha? Mas depois ela vai ficar maleável e vai ceder bastante, tá? Porque essa linha de viscose cede. Por isso que eu vou passar o ferro a vapor. Mas antes eu vou fazer 8 carreiras ou 10 carreiras sem aumento, fechando do jeitinho que eu vou ensinar aqui pra vocês agora. Depois que eu fizer essas carreiras, eu vou passar o ferro a vapor e aí eu continuo aqui com vocês pro aumento pro quadril, tá? Então, cheguei aqui no final da primeira carreira. E o que a gente vai fazer agora é fechar com ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha que a gente subiu, tá vendo? A gente subiu 1, 2, aqui na segunda correntinha eu vou fechar com baixíssimo, tá? Então, pra ficar com a cicatriz retinha, eu vou fazer assim. Uma carreira eu vou subir subir 2 correntinhas e vou fazer mais um ponto no mesmo buraquinho de base. E aí, sim, eu vou fazer esses 2 pontos juntos. Só pra não ficar com um buraco entre eles, tá? Você pode só pular esse e ir pro próximo. Porque assim, a gente vai ficar com a mesma quantidade de pontos que a gente tinha na carreira de base, tá? Então, 2 pontos no mesmo buraquinho de base. E aí, pula o próximo e faz ponto alto em cima de ponto alto por toda essa carreira. Ou você pode fazer, tipo, esses 2 juntos, como se fosse uma diminuição. Então, um aumento e uma diminuição, entenderam? Mas é só pra poder seguir com a carreira retinha. E aí, eu vou seguir fazendo, ó, ponto alto em cima de ponto alto. Nessa hora aqui, gente, se vocês quiserem só fazer... fez essa carreira do lado direito, aí você vira o trabalho e faz do lado avesso, ponto alto em cima de ponto alto, que nem eu ensinei na outra saia aqui do perfil, aqui do canal. É só fazer isso, vai seguir com a cicatriz retinha, só que vai ficar com um lado direito e um lado pro avesso, tá? Nesse daqui a gente vai fazer todas as carreiras pro lado direito da peça, tá? Então vai ter um avesso. E a gente vai fazer esse truquezinho pra cicatriz seguir retinha. Existe também uma forma de fazer sem esse truque, que é fazer em elipse. Você não fecharia aqui com ponto baixíssimo, você já seguiria fazendo ponto alto em cima de ponto alto em elipse, só que no final você teria que fazer alguma coisa pra parte de baixo ficar reta e não ficar torta assim, em elipse, tá? Eu não gosto muito de fazer assim, então eu prefiro fazer desse jeito que eu tô ensinando pra vocês, tá?
Então, agora eu vou fazer aqui ponto alto em cima de ponto alto por toda a volta. Quando chegar aqui no final, eu venho ensinar a próxima carreira, que vai ser basicamente assim. A gente vai fechar com ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha, vai andar com ponto baixíssimo pro próximo ponto, subir 2 correntinhas e trabalhar ponto sobre ponto normalmente. Aí, na outra, a gente vai fechar com ponto baixíssimo na correntinha e vai fazer esse mesmo esquema que a gente fez nessa carreira aqui, ó. 2 pontos juntos e aí uma diminuição e segue ponto sobre ponto, tá? Essa diminuição aqui não precisa, só pular um ponto aqui e seguir fazendo ponto sobre ponto se vocês quiserem, tá? Então, vou fazer aqui essa carreira até o final e eu volto pra fechar com vocês e começar a próxima. Cheguei aqui no final da segunda carreira. Agora, a gente vai fechar com um ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha, tá? Assim. E a gente vai andar com baixíssimo aqui pra frente, tá vendo? A gente vai pegar aqui as 2 alcinhas da correntinha do ponto da frente e fazer um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai subir 1, 2 correntinhas e vamos trabalhar ponto alto em cima de ponto alto por toda essa carreira, tá? E aí, quando chegar aqui no final, eu volto pra gente fazer a próxima carreira, que vai ser igualzinha a essa carreira aqui da base, tá? A gente vai fechar com baixíssimo, subir 2 correntinhas, fazer mais um ponto no mesmo buraquinho de base, pula o próximo ponto e aí faz ponto alto em cima de ponto alto por toda a volta. A gente vai intercalar esses 2 tipos de carreira até chegar numa altura do início do nosso quadril, que a gente vai começar a fazer aumentos. Acredito que por volta de 5 a 8 carreirinhas retas assim, aí depois a gente começa a fazer os aumentos pro quadril, tá? Mas eu vou passar o ferro a vapor antes também de voltar, medindo o corpo certinho. Cheguei aqui no final dessa nossa terceira carreira, tá? Agora, importante, lembra que a gente fechou com baixíssimo e andou com baixíssimo pra frente nessa carreira aqui? Então, tem que lembrar de botar o ponto equivalente aqui, ó, nesse baixíssimo aqui que a gente fechou. Tá vendo? Não esquece desse pontinho aqui, senão a gente vai fazer uma diminuição. A gente não quer diminuir nada, tá? Então, vou aqui fechar, ó, 1, 2 correntinhas. Aqui na segunda correntinha eu vou fechar com baixíssimo. E agora a gente vai repetir essa carreira aqui que a gente fez, tá? E a gente vai intercalar essa com essa até terminar a saia, tá? Pra sempre. Inclusive nas carreiras que vão ser com aumentos depois, a gente vai continuar fazendo esse fechamento até o final, tá? Então, eu vou explicar o fechamento só agora, e aí depois vocês já vão entender como é que vai funcionar, tá? E eu vou só explicar depois dessas carreiras como é que faz os aumentos pro quadril. Então tá, fechei aqui com baixíssimo. Agora eu vou subir 1, 2 correntinhas e vou fazer um ponto alto no mesmo buraquinho de base. Assim. Tá? Dou a laçada na agulha, eu pulo esse pontinho que é o próximo e aqui no outro eu faço um ponto alto. Tá vendo? Aqui nessa carreira eu ensinei como faz pra juntar esse com esse, aqui eu só pulei, tá? Fica a critério de vocês, que vocês acharem melhor. Agora é só fazer ponto alto em cima de ponto alto até o final da carreira. Quando chegar aqui no final, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez nessa carreira de base. Fechar com baixíssimo nessa segunda correntinha, andar com baixíssimo pra frente, subir 2 correntinhas e fazer ponto sobre ponto até o final, tá? Assim, a cicatriz vai seguir retinha e a gente vai poder fazer todas as carreiras pro lado direito, tá? E aí, deixa esse lado como o avesso, tá vendo? Vou fazer aqui esse esquema por aproximadamente de 5 a 8 carreiras, tá? Até o início do meu quadril. E depois a gente vai começar os aumentos. Vou fazer aqui e aí eu volto. É a altura de um cós, tá? Quando começar a aumentar o quadril de vocês, a gente vai começar a fazer os aumentos, tá? Por enquanto, a gente vai seguir retinho, sem aumentos. Vou fazer aqui e eu volto nas carreiras do aumento com essa parte já com ferro a vapor passada. Então, lembra como é que tá agora? Quando eu passar o ferro, vocês vão ver como vai ficar bem mais maleável e vai ceder o que tiver pra ceder. Aí eu volto pra gente fazer a parte dos aumentos. Oi, gente, fiz 8 carreiras, como eu tinha falado. Agora tá na altura do quadril mesmo, a gente vai começar a fazer aumentos. Passei o ferro a vapor, olha como já ficou mais molinho e como já cedeu mais do que tava. Lembra como tava? Ó,
Provei no corpo, tudo certo. Chegou na altura onde eu quero fazer os aumentos pro quadril. Então agora, vou medir aqui em centímetros pra vocês terem uma noção em centímetros também, tá? Mas esse é o meu caso. Pode variar aí de acordo com vocês. E às vezes, se a pessoa não tem um quadril muito largo, é capaz dessa medida aqui, depois de ceder esses pontos, já tá no tamanho do quadril também. E aí não precisa fazer aumentos. Ou faz um aumento aqui e outro ali, bem pouquinho, tá? Então, ó, aqui fiz 8 centímetros, né? Cada carreira aqui tá com 1 centímetro, então, porque eu fiz 8 carreiras. Agora, a gente vai continuar fazendo o fechamento aqui, ó, na lateral, do jeito que a gente tava fazendo. Tá vendo como fica bem sutil aqui a cicatriz da peça, desse jeito que a gente tá fazendo? Então, a gente vai continuar fazendo do mesmo jeitinho, só que agora a gente vai fazer os aumentos. Aqui no meu caso, eu não preciso fazer muito aumento não, tá? Tá quase na medida do meu quadril, tá chegando na medida. Então, eu vou fazer um aumento a cada 10 pontos. Então, eu vou fazer 10 pontos aqui, sem aumento, ó. 1, 2... Vou fazer 10 pontinhos aqui, e aí, quando chegar no 11º, eu vou fazer um aumento nele, tá? Então, eu vou fazer aqui 10 pontos altos, ó. Na verdade, acho que fica mais bonito desse jeito aqui que eu vou ensinar pra vocês, ó. A gente vai fazer os aumentos só na parte de trás do bumbum, tá? Então, vamos fazer assim, ó. A gente vai dividir aqui a peça, ó. No olho mesmo, tá? Tá vendo aqui? Tá a lateral da nossa peça, tá aqui. Vou botar um marcador aqui, desse ladinho, só pra eu saber quando que eu vou fazer os aumentos. Pera aí. Ó, vou botar aqui o meu mosquetão pra marcar a lateralzinha aqui do outro lado. E por que que eu vou fazer só atrás, tá? Vocês podem fazer de 10 em 10, igual eu tinha falado, por toda essa circunferência, sem problemas. Mas, como eu acho que os aumentos, eles ficam mais bonitos, é melhor quando não tem aumento visível. Então, eu vou botar só na parte de trás, pra parte da frente ficar sem aumentos, que eu acho que fica mais bonito. E por isso, eu vou diminuir o espaçamento aqui dos aumentos pra parte de trás. Então, eu vou fazer 5 e um aumento, 5, um aumento, 5, um aumento, 5, um aumento. Até chegar aqui nesse outro marcador. E depois a gente vai fazer só ponto alto em cima de ponto alto ali pra parte da frente. Desse jeito também, eu acredito que a parte de trás vai ficar mais preenchidinha, né? E aí, o bumbum, que é o lugar onde geralmente tem mais volume, né? Vai ficar com um espaçamento mais fechadinho. A parte da frente já ficaria mais fechadinha de qualquer forma, tá? Espero que vocês tenham entendido a minha lógica, mas também pode fazer aumento do jeito que eu falei por toda essa carreira, sem problemas, de 10 em 10 ou de 5 em 5, de acordo com a necessidade de vocês. Se vocês precisarem aumentar bastante pro quadril, vocês podem botar de 5 em 5 por toda a circunferência. Se for pouquinho, faz que nem eu. Só na parte de trás de 5 em 5, ou de 10 em 10 por toda a circunferência, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui nesse sexto eu já fiz um ponto, vou fazer mais um no mesmo buraquinho de base. Assim, ó. Fazer mais, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora eu vou fazer um aumento aqui nesse ponto. Então, eu vou fazer um ponto alto e mais um ponto alto no mesmo buraquinho de base. Tá vendo? Aí eu vou fazer mais 5 e mais um aumento, tá? Eu vou fazer essa carreira aqui, tá? Do jeitinho que eu falei. 5, um aumento, 5, um aumento. Até chegar nesse marcador. Depois eu sigo fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Até chegar aqui no final. Quando chegar aqui, a gente prova no corpo. Se tiver chegado numa medida boa pro quadril, aí não precisa mais de aumento. É só seguir reto até o comprimento desejado da saia, tá? Mas, de qualquer forma, eu vou chegar aqui, vou fechar do mesmo jeito que a gente já tava fechando antes, e vou fazer uma carreira sem aumentos de qualquer forma, tá? E aí sim, eu provo, passo ferro a vapor, provo, e aí eu vejo se precisa de mais aumentos. Se precisar, eu faço na outra carreira. Então, vai ser essa com aumento, a outra sem, e aí se precisar de mais aumento, faz na outra carreira, tá?
Entenderam? Então, vou fazer aqui essa minha carreira com aumento só na parte de trás, de 5 em 5. E eu volto depois pra falar se precisa de mais aumento, se não precisar. E depois, no final, eu falo quantas carreiras que eu fiz no total pro comprimento ficar bom pra mim, tá? E meço em centímetros também o tamanho que ficou a minha saia pra vocês terem como base, tá? Ó, gente, eu fiz aqui a carreirinha de aumento e aquela que eu falei que era toda só de ponto alto, sem aumento. Provei no corpo e já tá ótimo, tá? Pro meu quadril. Mas como eu quero que ela fique um pouquinho mais soltinha no meu quadril, eu vou fazer uma carreirinha a mais com aumentos aqui só na parte de trás, tá? Igual a gente fez a de baixo. Então, ó, fiz uma, duas, três, um, dois, três pontos. E aí, tá vendo que o aumento da carreira anterior, sem ser essa, tá aqui? Então, eu vou fazer um aumento aqui, aí depois eu sigo e faço um aumento no meio dos pontos, entendeu? Não precisa muito contar. Então, ó, vou fazer aqui um aumento. E aí, eu vou andar com ponto alto até o meio desse aumento com esse daqui, tá vendo? E aí, eu vou fazer um aumento bem aqui. Então, vamos lá. Mas assim, se vocês quiserem uma saia mais justinha no quadril também, pode parar por aqui que já tá ótimo. Pro meu tamanho, no caso, eu poderia ter parado já. Mas eu quero ela um pouquinho mais soltinha, então vou fazer um pouquinho mais de aumento. Aqui. Ó, tá vendo aqui e aqui? Agora eu vou fazer um aumento bem aqui no meio. E aí eu vou fazer isso só até o outro lado, né? Só na parte de trás, depois eu sigo fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Aí na próxima carreira, até o comprimento desejado, a gente vai fazer ponto alto em cima de ponto alto. Eu acredito que por volta de umas 33 carreiras, 36, de 33 a 36 carreiras para todos os tamanhos, tá? 36 pro mais alto dos tamanhos. Mas eu venho medir pra vocês em centímetros e mostrar como ficou no meu corpo antes da gente botar o elástico aqui na cintura, ou a cordinha, tá? Do jeito que vocês preferirem. Dá pra fazer só um acabamento de ponto baixo aqui, sem elástico aqui no cós, porque ela tá bem certinha na cintura média. Mas eu venho mostrar pra vocês no corpo, quantidade de carreiras em centímetro e ensinar a botar o elástico também. Gente, fiz aqui o comprimento que eu acho bom pra mim, tá? Fiz 32 carreirinhas. E agora, a gente vai fazer o cós da saia, tá? Ah, e eu fiz uma carreirinha de pontos baixos. Eu vou virar a câmera aqui e mostrar pra vocês em centímetros e mostrar esse acabamento também, tá? Aí, tá vendo que a cicatriz ficou retinha, tá vendo? Deixar aqui ela na lateral da peça. E a gente vai agora fazer o cós, e aí como eu falei, como a gente fez ajustado, tá vendo, na cintura, ela não cai, tá? Eu vou fazer só um acabamentinho aqui em pontos baixos, e se vocês quiserem, pode botar elástico igual eu ensinei na outra videoaula, tá? Mas eu acho que só um acabamento em pontos baixos já tá ótimo. Quem quiser também pode fazer um cordão de correntinhas pra poder amarrar, se quiser usar mais cintura baixa, mais cintura alta. Mas, ó, ficou ótima no corpo, ficou certinha no corpo. E tô usando com um shortinho, tá vendo? Um shortinho cor de pele por baixo. Tô amando, vou botar depois com um topzinho que eu fiz da mesma cor pra vocês verem no final, o resultado final dos dois juntos. Ó, gente, como eu falei pra vocês, eu fiz 32 carreiras pro meu tamanho, tá? Sem esticar, tá? Com 33, mais ou menos, porque eu fiz uma carreirinha de pontos baixos, tá? Pra finalizar. Aí, ó, pra arrematar o fio, é só dar vários nós, passar o fio pelos pontos e botar um pinguinho de cola T6000 ou qualquer cola pra artesanato, tá? Aí você corta e aí bota um pinguinho de cola e prende bonitinho, tá? Pra encanto, sempre com cola. E agora, a gente vai fazer o cós, tá? O acabamento. Eu vou emendar o fio, nesse fio que a gente já tem aqui, tá? Vou fazer um nó de tecelão. Eu já tenho um vídeo no canal, alguns vídeos ensinando a fazer esse nó de tecelão, tá? É só dar um nó pela própria ponta no corpo da outra. E aí, a outra ponta você dá um nó, passando por ela mesma, só que no corpo da linha nova. Não sei se dá pra entender explicando, porque eu sou linha nova, corpo da outra. Mas enfim, é só fazer esses nozinhos e depois a gente vai puxar
e cortar bem rente, tá? Tem uns vídeos mais detalhados. Mas, ó, puxei. Aí, corta rente aqui o fio. Se vocês quiserem, pode botar um pinguinho de cola T6000 também, mas esse nó não solta, tá? Agora que eu engatei o fio, eu vou fazer pontos baixos, talvez meio altos por toda essa volta, ou baixo mesmo, acho que baixo já vai estar ótimo, como o comprimento já tá bom pra mim. Vou fazer ponto baixo mesmo. E aí, se vocês quiserem ajustar mais na cintura, vocês podem usar elástico roliço, tá? Tem um vídeo aqui no canal de saia básica com franjas ensinando a botar esse elástico roliço aqui. A gente vai fazer um nó de tecelão nas pontas do elástico, numa medida menor do que a cintura. Aí vai ficar circular, aí é só você prender com ponto baixo por toda essa volta o elástico, tá? Mas, como já tá bem ajustadinho no corpo, tá cinturado, tá tudo certinho, eu vou só fazer pontos baixos mesmo de acabamento no cós. E vou usar uma agulha de 3mm, tá? Uma agulha menor do que a que eu tava trabalhando pra poder fazer esse cós da saia, tá? Então, ó, vou prender aqui um pontinho, tá? E aí agora eu vou fazer ponto baixo pra cada um dos pontos aqui do cós da saia. Bem simples, tá? Aí quando chegar aqui no final, a gente fecha com ponto baixíssimo. E faz o arremate igualzinho a gente fez lá na barra da saia. E vai estar pronta a nossa sainha. Ó que bonito que fica. Tá perfeita essa saia, ajustada no corpo. Eu espero que vocês tenham entendido bonitinho. Vou mostrar mais uma vez como que ficou a cicatriz, tá? Pra vocês, ó. Tá vendo? Ela fica retinha, ó. Ela aparece, mas ela ainda assim fica retinha. E existe a outra forma, como eu falei, do outro vídeo, que é fazer um lado direito, um lado avesso. Direito e avesso, a cicatriz também fica retinha. Vou finalizar aqui o meu cós e eu volto com a saia pronta pra vocês verem, junto com um top que eu fiz com a mesma linha. A gente, como ficou o resultado da saia com o top. Ó, a saia ficou bem ajustadinha na cintura, tá vendo? Não tem nada sobrando aqui. Eu amo essa modelagem. Espero que vocês tenham entendido, gostado. E não esqueçam de deixar um like, um comentário, uma dúvida. Me seguir nas redes sociais, Matre Crochê por lá também. E até o próximo tutorial. Beijo!